Olá, tô aqui lavando louça, começar a lavar louça aqui agora. E sempre quando eu lavo louça, eu reflito muito. Eu fico aqui, eu acho que isso acontece com quase todas as mulheres, né? Que a gente para lavar louça, é um momento ali que a gente vai refletindo, que a gente vai pensando no que tem que fazer durante o dia. E aí eu decidi compartilhar algum pensamento que eu tenho quando estou lavando louça com vocês. Tem uma amiga minha, que é a Aline, a pastora Aline, que ela é uma benção. Ela também tem esse mesmo sentimento. Quando ela está lavando louça, é o momento da reflexão dela também. E eu acredito que isso aconteça com muitas mulheres. Eu tenho pensado muito numa palavra que eu já até ministrei. Ela fica em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 ao 34, mas também tem em Lucas e Mateus a mesma história, sobre uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, ela padecia 12 anos com esse fluxo. E ela já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, ela já tinha procurado toda ajuda, mas o problema só piorava. E ela soube que Jesus ia passar ali na cidade. Ela falou assim: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E ela bolou um plano, falou assim: não, eu vou chegar lá, pertinho dele, e eu só vou tocar e vou sair correndo. Toque e sai. Ele nem vai saber que eu toquei, mas eu tenho certeza que eu vou ser curada. E ela, por que isso, gente? Porque uma mulher que ela tinha esse problema, essa doença, que era o fluxo de sangue, era uma hemorragia constante há 12 anos, ela era considerada impura. E ela não poderia ficar ali próxima às pessoas. Se ela chegasse perto de alguém, ela poderia inclusive ser apedrejada, porque aquilo ali ela era considerada imunda naquela época. Então ela corria um risco muito grande, ela teve que ter muita coragem. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Ela deveria sofrer muito preconceito demais. Ela já tinha gasto todos os seus dinheiros, né? A sua riqueza, se ela fosse rica, já tinha depositado tudo que ela tinha para poder ser curada, mas ninguém dava jeito, era uma doença que ela carregava. E aí você se coloca no lugar dela, rejeitada, provavelmente se ela foi casada, ela foi deixada pelo seu marido, porque o marido, né, não poderia tocar nela. Ela vivia à margem da sociedade, onde ninguém poderia causar um mal pior, né, que era até a morte. Ela sofreu muito. Você imagina, deve ter perdido os cabelos, a pele deveria ser uma pele bem maltratada. Ela deveria viver num ambiente mais sujo, né? Porque ali não tinha, hoje em dia a gente tem absorvente, né? Mas naquela época não tinha. Então era tudo muito difícil. E ela tinha fé que se ela chegasse perto de Jesus e tocasse apenas no manto dele, ela seria curada. E ela fez isso. E ela foi lá, falou: basta apenas eu tocar. E eu tava aqui pensando, né, nessa passagem, eu falei: gente, que fé, que fé. E ela foi atrás, lá no meio da multidão, e tocou. Mas quando ela tocou, Jesus parou e falou: para tudo. De mim saiu poder. De mim saiu poder. E ela tentou se esconder, porque ela, meu Deus, vou me encontrar aqui. Aí os discípulos: Jesus, como assim? Todo mundo te toca, a multidão te aperta. E aí ele: não, mas quem me tocou de uma forma diferente. E aí a mulher foi descoberta. Ela foi descoberta. E ela falou:
fui eu. Foi eu que toquei. Eu só toquei no teu manto. E ele falou: filha, vai em paz, a tua fé te curou. O Senhor Jesus, ele sentiu sair poder dele, por conta da fé dela. Ele nem sabia que ela estava ali. Se ele não tivesse sentido esse poder sair dele, ela ia embora com a fé dela e teria sido curada também. Mas ele quis saber quem foi que tinha aquela fé. E a gente? Às vezes a gente fica dependendo de orações de uma outra pessoa. Às vezes a gente fica dependendo de um momento propício, de algo acontecer e não agimos a nossa fé, né? Então a gente precisa ter a fé dessa mulher. Ter a fé dessa mulher. E o Senhor vai olhar pra gente e vai falar assim: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé. Então temos que ter fé. Enquanto eu tô aqui lavando a minha loucinha, queria deixar essa reflexão para você hoje, tá bom? Até mais na próxima reflexão, quando eu estiver lavando uma louça, fazendo uma caminhada. Espero compartilhar aí, ter levado algo de bom para sua vida, tá? Grande beijo. Deus abençoe.